E aí, galera, a gente tá de volta. O PP aqui, ó, tá querendo dar um oi pra todo mundo. Ele não tá parando de latir por algum motivo. E é o seguinte, agora a gente vai ter a palestra do David. Como eu já falei pra vocês, eu preciso da interação de vocês aqui no chat. Eu acho que eu vou ter que resolver essa crise primeiro, só um minuto. Pronto, crise resolvida. Então, gente, é o seguinte, eu vou precisar que vocês interajam bastante com a gente aqui no chat, tá? Mandem as perguntas de vocês, a gente vai fazer o possível para responder todas elas, tá? Eh, o David, ele já trabalha com essa área, de infra tem 8 anos, e ele gosta muito do Dynamo, uma ferramenta que ele recomenda bastante, além de algumas outras ferramentas que ele vai estar indicando para vocês aplicarem dentro do fluxo, de uma maneira geral na área de infra, beleza? Eh, Outro aviso antes da gente começar com o David não esqueçam de compartilhar com o pessoal nas redes sociais o evento que está rolando, para que realmente a gente consiga cumprir a nossa missão, que é democratizar o conhecimento, divulgar o trabalho maravilhoso dos palestrantes que estão aqui com a gente e promover esse senso de comunidade, tá bom? Então é isso aí, agora a gente vai começar com a palestra do David. David, dá um oi aqui pro pessoal. Olá, boa tarde. Então, David, agora vamos começar. Pode compartilhar sua tela aí e anotem tudo, peguem o caderninho de vocês, a pipoca eu sei que já está aí do lado, e vamos começar. Posso começar a falar? Tá. Pode. Tá, então, boa tarde, eu me chamo David, eu trabalho aqui na Inova, juntamente aqui com o Euclides, né? E até fui surpreendido aí quando me convidaram para fazer essa palestra, porque eu tô não há muito tempo na área BIM, né? Digamos assim, eu tô aí há mais tempo na parte de infraestrutura, mas não tanto na área BIM. Mas eu acho que nesse pouco tempo aí que eu trabalhei, eu consegui fazer uma integração boa entre os softwares, diferentes tipos de softwares, e eu notei na palestra do Euclides que ele deu, agora antes, que algumas das perguntas foi, como é que o Revit trabalha com tal programa, como é que eu consigo implementar outro programa no meu. Então, aí, por coincidência, casa que a minha palestra aqui é um pouco sobre isso, né? Então, aqui falando um pouco sobre mim, eu me formei em 2015 em Engenharia Civil na Universidade do Sul de Santa Catarina. Estou aí na área de infraestrutura desde 2012 e estou trabalhando agora com prestação de serviço aqui para a IBR, nessa parte de infraestrutura e também na parte de desenvolvimento tecnológico, né, que é a implementação de novos softwares e questão também de realidade virtual e realidade aumentada, que também é uma parte que eu estou dentro, né? Apesar de ser engenheiro civil, eu tenho aí um background aí de TI. E aí eu começo aqui perguntando para que utilizar vários softwares diferentes, né? E um dos principais motivos assim que eu vejo é a falta de ter tudo que tu precisa naquele software específico que tu usa. Ele às vezes é muito bom em fazer a parte de sanitário, mas é ruim na parte de arquitetura. Ele é bom na parte de infraestrutura, mas ele é ruim para fazer qualquer outra coisa que não seja superfície. Isso é bem normal nos softwares, né? Então, acho que a gente precisa entrar mais nessa metodologia BIM, onde as coisas são dados, mais dados e informação, e começar a integrar os softwares, né? Então, ali eu listei ali, porque provavelmente o software que você escolheu não desenvolve tudo que você faz, né? Nem todos os softwares ainda estão nessa metodologia BIM ainda, muita coisa, como o próprio Euclides falou na palestra dele, ele usa um software lá que exporta um Excel, e isso, querendo ou não, esse Excel é dado, então isso não precisa ser jogado fora. E também tem muita falta de flexibilidade, né? Como eu comentei ali, nesse caso, que é um software muito bom para uma coisa, ele meio que faz a outra, mas não faz totalmente. E a gente pode integrar outros softwares porque é possível, não é tão difícil assim.
E aí, como é que isso deve entrar nesse ramo da infraestrutura, né? Quando a gente está falando aí mais nas obras civis, a adesão ao BIM está sendo bem maior, porque, ao meu ver, é bem mais simples tu tratar essas obras menores do que uma obra de infraestrutura, que às vezes são 30 quilômetros, 60 quilômetros de obras, e tudo com modelos georreferenciados, né? Os softwares, às vezes, que faz isso são muito complicados de implementar. Então, por isso que eu penso assim que está demorando mais para ter essa adesão do BIM no Brasil na área de infraestrutura. Então, eu listei aqui que um dos principais problemas aí que eu vejo é a falta de obrigatoriedade do setor público e privado para isso, né? Muitos os setores privados, eles querem o projeto, tu faz, não importa a plataforma, entrega, tá tudo bem para ele. E o setor público, pelo menos até 2021, né, que vai entrar a obrigatoriedade nas licitações do uso do BIM, eles também não fazem exigência sobre isso, né? Então, aí uma ou outra prefeitura querendo fazer uma implementação, e não tem grande demanda, né? Outro problema assim que eu vejo são os modelos de infraestrutura, eles todos são baseados em sistemas de coordenadas, né? Modelos georreferenciados, o que algumas pessoas ainda têm muita dificuldade em fazer num Revit da vida, até no próprio InfraWorks, que é mais fácil fazer isso, ainda tem gente que não sabe lidar com isso, até porque tem que ter um conhecimento bom de topografia, ao meu ver, para conseguir colocar isso da maneira correta, né? E outro motivo que eu penso que a adesão na infraestrutura é lenta é que os softwares são muito complicados. Aqui na Inova, a gente utiliza as plataformas da Autodesk, então, praticamente, eu vou falar só desses softwares da Autodesk. E, por exemplo, tu pega o Civil 3D, é super complicado de tu fazer os projetos nele, né? Então, aqui eu listei as plataformas aqui que a Autodesk oferece e a gente vê aí que tem esses três principais softwares, né, na área de infraestrutura. O InfraWorks, o Civil 3D e o bom e velho AutoCAD, né? E eu listei agora os problemas de cada um deles, né? O InfraWorks, ele não gera documentação, faz muita coisa dentro dele, muito bonito, mas tu não consegue gerar uma prancha, né? O Civil 3D que é um software que oferece também uma gama enorme de ferramentas, mas quando tu não está fazendo um corredor ou uma superfície, é super difícil, por exemplo, de colocar uma tubulação de sob pressão nele. Tu tem que baixar um programa externo de catálogos, fazer todas as tuas peças lá, então se torna um negócio bem trabalhoso. E o AutoCAD, que é o rei dos projetos de infraestrutura, teoricamente não é BIM, né? E aí, o que que falta? Eu acho que o que falta aí nessa equação é o Revit estar dentro dela. Porque o Revit, ele é o melhor que tem de BIM da Autodesk, na minha opinião, né? Para te fazer elementos paramétricos nele, fazer documentação nele é muito fácil, tirar quantidades, tudo isso nele é muito mais facilitado. E eu vou mostrar aqui nessa palestra, vou tentar fazer o melhor para mostrar para vocês como inserir ele nessa equação. E também, não apenas inserir ele, mas talvez como utilizar melhor as outras três. Eu vou começar isso tratando, eu trouxe dois cases, né? Um primeiro aqui, onde eu utilizei, não utilizei o Revit, e um segundo, onde eu fiz uma utilização bem maior do Revit. Esse primeiro é um projeto que foi uma modelagem as-built, então eu tinha todos os projetos em AutoCAD, em 2D, e tínhamos uma topografia, e o trabalho era fazer o as-built dele. Então, é um projeto de um loteamento logístico, né, de um centro de distribuição de um grande supermercado em Porto Alegre, da Cia Zafra, né?
de 212 mil metros quadrados. Isso seria só a parte do loteamento. Aqui nesse case, eu utilizei o AutoCAD, o Civil 3D e o InfraWorks. Foi esses 3 programas que eu utilizei, né? Então, no AutoCAD, eu fiz toda a parte de sinalização horizontal e vertical, eu fiz a parte de iluminação, né? E no Civil 3D, eu fiz o principal dele, geometria, terraplanagem e também a drenagem pluvial. O InfraWorks eu utilizei mais como um modelo central, né, para complementar todo o meu projeto. Eu também com ele fiz a parte da extensão da topografia ali, né, onde eu não tinha topografia, eu utilizei o gerador de modelos dele para obter tanto a topografia adicional como os edifícios. E também ele me serviu muito como visualização em si, né? Fazer vídeos, renders, esse tipo de coisa. E a primeira coisa assim que eu percebi quando eu comecei a utilizar o InfraWorks, eu comecei a meio que entender como é que ele funciona. E quando tu começa a entender como é que o InfraWorks funciona, eu acho que tu começa a entender um pouco como o BIM em si, pelo menos o I do BIM funciona. Né? O InfraWorks ele trabalha aí muito com banco de dados. Então, o que eu fiz, né? Para eu pegar toda essa informação que eu tinha em 2D, todos esses AutoCADs com sinalização e tudo ali com polilinhas, né? Como é feito tradicionalmente, e para eu colocar dentro dele, eu utilizei muito esse comando que eu tenho no Civil 3D e no AutoCAD Map, que é o Map Export. Né? Quando, por exemplo, seleciona as linhas, como eu mostrei aí nesse slide, e eu dou um Map Export, eu consigo ir ali nas janelas, filtrar, colocar ali que eu quero que esse arquivo seja salvo como um SDF ou um SHP, que são arquivos GIS. GIS, que são arquivos que têm coordenada inerente a eles, né? E quando tu faz isso, especificando um sistema de coordenadas, tu consegue transformar essa simples linha do AutoCAD, consegue transformar ela numa entidade que lá dentro do InfraWorks vai se transformar no que tu quiser. Então, lá dentro do InfraWorks, eu consigo ir ali na origem de dados, né, importar. Se tu vê, tem ali SDF e SHP. Importando isso para dentro do InfraWorks, eu consigo transformar toda aquela parte de linhas, eu consigo transformar em dados reais. Eu consigo tirar as quantidades disso dentro do InfraWorks, porque ele tem todo aquele sistema dele de tirar quantidades, apesar dele não gerar as documentações, ele não é totalmente dispensável, desde que tu não queira utilizar ele, claro, por fins de visualização, né? Ele não é totalmente dispensável nesses casos. Tu consegue fazer nele uma alocação completa de elementos que tu tinha lá no AutoCAD, por exemplo. Então, aqui, ó, para esse projeto, toda a parte de sinalização horizontal foram modeladas em polilinhas 2D. As árvores, postes, placas, hidrantes, são pontos normais de AutoCAD. Vai lá no AutoCAD, dá um point e clica no local. Aquilo lá se transforma numa árvore ou nos postes, ali na locação dos postes, né? Então, desde que tu esteja separado lá, organizado da maneira correta dentro do AutoCAD, consegue ir exportando esses SDF, transformando esses elementos em GIS, e eles estando em GIS, tu consegue facilmente importar dentro do InfraWorks, né? Os elementos de drenagem e as coberturas ali de pavimentação são todas do Civil 3D. Realmente só peguei e importei aí dentro. Quando eu fiz isso, né, eu comecei a ter esse entendimento de que o BIM, que o I do BIM é a parte mais importante. Desde que tu preserve esse I, o resto é complemento, ao meu ver, né, claro. Então, se eu guardar essa informação, eu consigo transformar tabelas de Excel, eu consigo transformar arquivos de texto,
tudo isso eu consigo transformar em modelos BIM, ou pelo menos consigo traduzir de uma maneira que um software BIM consiga ler. É aí que eu entro nesse segundo case, que foi, digamos assim, um amadurecimento do primeiro. Eu fiz vários outros projetos nesse meio, mas esse segundo, que foi o último aí que a gente apresentou, que realmente foi um amadurecimento maior. Esse contrato é um contrato complicado, porque são 34 passarelas que nós somos contratados para fazer para a concessionária Triunfo, né, que se estendem desde Brasília até Belo Horizonte, né, passando ali pela BR-153, pela BR-060 e pela BR-262. Então, vai de Brasília até Goiânia e de Goiânia desce até Belo Horizonte. Isso tudo dá muitos quilômetros, né? Mas de projeto mesmo são 60 quilômetros, né? Que incluem geometria, terraplenagem, drenagem, obra de arte especial, iluminação, pavimentação, sinalização e todas as obras complementares. Nesse software, a minha conclusão, nesse projeto, a minha conclusão foi que eu não precisava usar o InfraWorks. Eu queria tentar colocar o Revit nessa equação. Então, o que eu fiz? Como eles são projetos pequenos, né, de cerca de 1 quilômetro no máximo, às vezes tem 2 quilômetros, eu consigo trabalhar dentro do software dentro do software Revit com o meu projeto inteiro dentro dele. Eu não preciso ficar partindo ele ou fazendo apenas obras mais pontuais, né? Então, nesse projeto, minha divisão de trabalho foi utilizar o Civil 3D somente para geometria e terraplenagem. O Revit, eu utilizei ele como modelo coordenado, né, alocando todos os recursos nele. E também fiz a modelagem da estrutura, da drenagem e da iluminação. O AutoCAD, eu fiz toda a parte de detalhamentos, assim, a gente acaba fazendo no AutoCAD. Por quê? Porque a gente tem todo uma bagagem de projetos anteriores que, se a gente desperdiçar isso, eu acho que essa informação se perde e nem sempre ela é transformada no BIM de uma maneira tão suave. Então, eu fui levando isso lentamente para o projeto, né? Eu fiz no projeto de drenagem primeiro. Então, como são 34 passarelas, eu vou ter muito tempo para conseguir, talvez na última, eliminar completamente o AutoCAD. Apesar de eu não pensar que isso seja uma grande vantagem. Depois eu vou mostrar o sistema que eu fiz no AutoCAD, que me deu uma aceleração assim, enorme na geração de pranchas. Que tanto ali eu botei ali no meu slide ali, que eu usei ele como gerenciador de pranchas, né? Então, como eu ia dizendo, esses detalhes que a gente já tem no AutoCAD, detalhes de drenagem, detalhes de sinalização, tudo isso, se a gente quiser levar para o Revit, nós temos que modelar, né? E nem sempre a gente tem esse tempo, e para esse projeto eu não tive, então acabou que não foi modelado. Mas, ainda assim, a parte de drenagem e de estruturas, a gente conseguiu fazer um modelo assim bem fechadinho e ficou muito legal, porque quando a gente tinha essas passarelas somente em 2D, a gente tinha diversos problemas acontecendo na estrutura, que a partir do momento que a gente colocou ela em 3D, nós vimos que era super simples de arrumar aquilo ali. Então, todos os detalhes da parte de estrutura, a gente conseguiu consertar facilmente depois que nós tínhamos o modelo em 3D. Então, quando eu quis implementar o Revit nesse projeto, o primeiro problema que eu tive foi o sistema de coordenadas, né? Entender como é que funciona o sistema de coordenadas do Revit. E até o presente momento, o que eu entendi é que o Revit não tem muito bem um sistema de coordenadas geodésico, né? Ele tem um sistema de coordenadas XY,
onde não existe uma curvatura da Terra, nada do tipo, então ele não faz nenhum tipo de correção em questão da topográfica, né? Ele não faz nenhum tipo de correção geodésica. Então, o que eu fiz para organizar essa parte de coordenadas? Eu primeiro no Civil 3D loquei tanto a direção que eu queria que fosse o norte no Revit, os pontos de Project Point e Survey Point, e depois levei isso para o Revit, né? Lá no Civil 3D, o Survey Point é um marco topográfico que nós tínhamos no local, e o Project Point era o pé de um pilar, que depois o pilar foi até movido e nós preferimos não mexer no Project Point, né? Talvez as pessoas que estejam ouvindo não saibam muito bem a diferença entre os dois, né? Mas o Survey Point, ele é a tua ligação de projeto com o mundo real. Então, por isso que o ideal é utilizar um ponto marcado topograficamente no teu projeto, como um marco topográfico, né, uma calçada bem referenciada ali, né, um canto de muro, esse tipo de coisa assim, que é ideal para te locar o teu survey point, porque ele tem que existir no mundo real para ele ficar bem locado, digamos assim. Senão ele vai ser apenas um ponto voando no espaço, né? Que vai dificultar na hora da locação da obra. E o Project Point, nós utilizamos ele como o seu ponto zero de projeto. Então, tu loca ele onde é melhor para você que seja o zero do seu projeto. Por exemplo, num projeto arquitetônico, é muito normal colocar no canto do projeto ou na entrada da porta principal, né? Eu já vi projeto assim, é bem normal isso. Já para essa obra de infraestrutura, nós escolhemos o pilar, o pé do pilar ali, que foi o ponto que a gente achou melhor, né? E aí, nesse slide, eu mostro como deve ser feito esse processo. Muita gente, quando tenta georreferenciar o arquivo dela, acaba indo ali no Project Point, destravando ele e colocando a coordenada que ele quer. Isso causa um problema gravíssimo no Revit, porque tu pega o teu Project Point e envia ele a milhares de quilômetros do 00 interno do Revit. Porque o Revit ele tem esse sistema de coordenadas interno e tem um sistema de coordenadas que ele mostra para você. Esse sistema de coordenadas que ele mostra para você, digamos assim, de uma maneira de programação, para ele é só o número que está no Project Point mais o sistema de coordenadas dele. Então, quando tu começa a ficar muito longe dele, tu começa a ter os problemas de projetos muito grandes no Revit, que é o que acontece se tu tentar botar, por exemplo, uma estrada de 30 quilômetros nele, vai começar a dar vários bugs no programa, ele vai começar a piscar, as vistas vão ficar tudo erradas, coisa que era para estar num lugar fica em outro. Então, para evitar que isso aconteça, você tem que pegar o seu Project Point, colocar ele exatamente no zero interno do Revit, e para fazer isso o Revit facilita, é só clicar com o botão direito no Project Point, vai ter ali uma opção Move to Startup Location, ou mover para a posição inicial, provavelmente em português. Faz isso e deu. Teu Project Point está no ponto zero do Revit, o ponto zero interno dele. E a partir daí, tu vai lá na aba Manage, Specify Coordinated Points, clica no teu Project Point e aí sim, nessa janela que abrir, tu coloca as tuas coordenadas corretas. A partir desse momento, o teu projeto está georreferenciado. Depois é questão de rotacionar o norte para onde é o norte verdadeiro, né? Nesse meu caso aí, por coincidência, o norte verdadeiro era para cima, porque a passarela era perpendicular ao norte, né? Nesse caso, então, a gente não teve nenhum problema com isso. Eu não precisei alterar. Mas nas outras que eu estou fazendo, eu já tive que fazer essa alteração. Também é bem simples.
Só ir ali na aba Manage, ali também, Rotate True North, e tu seleciona o ângulo que é para o norte verdadeiro. Isso você já faz já com os Project Points, Survey Points, tudo travado, que assim tu já vai ter já teu projeto já referenciado. Então, outro problema que eu tive, né? Que o software BIM chamado Civil 3D exporta um IFC que não serve para praticamente nada, né? O IFC dele vem tudo descategorizado, não vem material, não vem nada, só é simplesmente uma geometria, que não vem praticamente informação nenhuma nela. Eu sei que ela até exporta ali os dados de volume, essas coisas, mas isso, para mim, lá no Revit, praticamente não me servia de nada. Porque se eu quisesse traçar um corte, ele não fazia. Se eu quisesse pegar um ponto de coordenada, eu não conseguia pegar. Então, o que, que a gente faz para trabalhar aí com os elementos do Civil 3D dentro do Revit com uma facilidade maior? A parte de superfícies é bem simples de resolver. Tu exporta a superfície como lente XML, que é formato normal de exportação de superfície do Civil 3D, né? E os corredores, tu vai lá, seleciona o teu corredor, bota para extrair os sólidos e extrai num arquivo diferente. Não coloca ele no mesmo arquivo. Extrai num arquivo diferente e depois tu vai lá e salva esse arquivo como AutoCAD 2000. Não me pergunte por quê, é a única versão que o Revit consegue ler esses sólidos 3D do Revit. Se você colocar em versões maiores, ele começa a dar alguns erros. Então, exportar da tua superfície em modelo LAND XML, no Revit, lá, se você for lá no Autodesk Desktop App, que também tem em português, acho que é área de trabalho da Autodesk, alguma coisa assim, tu consegue ir lá e baixar o Site Designer, que é um pluginzinho que eles têm lá, que tem a opção de importar os elementos do Civil 3D de lente XML. Ele consegue importar até os eixos. Só que, claro, ele vai importar o eixo e aí ele te dá as opções de começar a construir uma estrada dentro dele por esse plugin, mas é bem ruim, assim. Eu tentei usar uma vez, não deu certo. É bem limitado. Mas para importar a superfície, ele é muito bom. Nele lá, quando tu fizer a importação, tu vai ter a tua superfície exatamente igual como era no Civil 3D. Eu já notei que ele dá algum bug quando tem algum furo na tua superfície. Se tiver algum furo na superfície, ele vai lá e completa aquele furo. Ele faz uma interpolação ali e, no caso, esse volume é levado junto, né? Agora, se for realmente uma terraplenagem ou algo do tipo, vai tudo certinho como estava lá no teu arquivo. Agora, para levar os sólidos do teu corredor, é um pouquinho mais complicado, mas também não é tão difícil assim. Tu pode linkar esse teu DWG 3D, né, que ele exporta dentro do Revit, e tu já vai ter ali toda a tua modelagem. O problema é que quando se faz um corte, o Revit ele não consegue entender esses AutoCAD 3D. Eu não sei porquê, mas ele aparece o AutoCAD 3D inteiro no teu corte e espelhado, né? Ele aparece de ponta cabeça e inteiro, ele não faz o corte. E a solução que eu trouxe para fazer esses cortes é transformar esse teu AutoCAD numa massa ou uma família genérica, que seja. Ali tu consegue criar uma nova família, consegue colocar na categoria que você quer. Eu gosto de trabalhar com massa, porque a massa tu consegue esconder ela rapidamente. E eu não sei, eu tenho a impressão que fica mais leve quando trabalha com massas. Então, se você for lá na tua aba lá de desenhar massas e colocar para desenhar uma massa in place, tu importa esse arquivo que tu linkou dentro dessa massa, então tu vai estar com dois arquivos, né? O arquivo linkado no Revit e o arquivo importado dentro da massa. Depois é só dar um align nos dois. O da massa vai casar com o que você importou perfeitamente. Às vezes tem que dar um move para um lado ou para o outro, mas é bem simples.
e depois é só deslinkar o arquivo do Civil 3D. E tu vai ter ali o teu modelo certinho, consegue fazer cortes, seções, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de ferramenta do Revit vai funcionar perfeitamente. Quando eu comecei a utilizar o Revit, ele me deu pranchas e detalhes muito melhores do que eu tinha no Civil 3D, né? Fazer uma drenagem com esse tipo de tubo assim no Civil 3D é bem difícil. E toda vez que tu precisa fazer um elemento que ainda não existe, é muito mais difícil, porque tu precisa passar por outros programas que integram junto com ele, programas de catálogo, e acaba se tornando bem complicado. Quando no Revit, a maioria das famílias aqui a gente já tem pronta, se não tem pronta, consegue facilmente adquirir, tem, normalmente tem de graça na internet, consegue comprar o template de alguém que já preparou tudo para ti e já consegue sair fazendo o teu projeto. Acaba sendo muito mais simples. A parte da estrutura, a gente conseguiu fazer desde o detalhamento dos elastrômetros até planta de formas, locação de pilares, planta de fundações também, com todos os detalhes, fazer cortes. E outra vantagem que traz utilizar o Revit, agora eu sei que a versão 2020 do Civil 3D conseguiu implantar o Dynamo dentro dele, mas, claro, o Revit já tem essa implementação muito mais bem evoluída. No Civil 3D ainda está muito básico ainda o Dynamo lá, ele não consegue lidar com elementos de drenagem ainda, consegue trabalhar com alinhamentos, as entidades do AutoCAD em si e os corredores, né? Tirando isso, não consegue ir muito longe. Já no Revit, tu consegue manipular o programa inteiro praticamente. Então, o que eu fiz de interessante nesse projeto também foi fazer o dimensionamento dos meus tubos utilizando o Manning dentro do próprio Revit com o Dynamo, né? Com o auxílio do Dynamo. Eu até postei aqui, tá aí esse slide, mostra todo o meu diagrama do Dynamo, né? Mas não tem nada de muito difícil, né? Eu faço ali, eu leio todos os tubos que tem no meu arquivo, leio alguns parâmetros, filtros que não tem esse parâmetro, faço algumas conversões de unidade e já cai direto dentro da fórmula de Manning, que a gente tradicionalmente já utiliza nos nossos Excels. Depois dali, depois que ele pega esse resultado da fórmula, eu levo isso para os diâmetros dos tubos dentro do Revit. Esse input inicial da vazão, eu pego baseado nas áreas de influência das caixas coletoras. Como todos os tubos ali interligam caixas, eu consigo ali facilmente levantar a área de influência de cada caixa. Isso eu ainda não consegui automatizar, eu estou pensando em uma maneira. Eu consigo facilmente, então, pegar essa vazão ali, né, essa área de influência, dou o input inicial da vazão que tem naquele tubo, e de resto, o Dynamo está o tempo todo aberto ali, dimensionando sozinho, né? Como isso aí é um diagrama bem simples, eu consigo deixar já automático. E ali nos comentários dessa entidade, ali embaixo, no canto esquerdo, inferior, eu já tenho qual é o diâmetro segundo a fórmula de Manning, né? Nesse caso aí deveria ter dado 29 centímetros. Como não temos esse diâmetro comercialmente, eu faço uma filtragem no Dynamo, que verifica os valores que eu estou recebendo da fórmula de Manning, e ele translada para os valores comerciais. Então, isso aí foi uma parte bem interessante de ter essa implementação com um software que é muito mais dinâmico. O Civil 3D, por mais que ele tenha uma gama infinita de ferramentas, ele não é um software tão dinâmico. É tudo muito difícil, tudo tem um menu dentro de outro e que abre um estilo que edita outro menu. Então, quando tu vem para um software mais simples,
e mais agradável de utilizar como o Revit, tu consegue facilmente fazer uma modelagem toda já em 3D e consegue aproveitar, por exemplo, esse dinamismo que ele tem com o Dynamo, né? Que, ao meu ver, é uma grande vantagem dele. Agora, outro problema que eu tive com esse projeto foi a grande quantidade de pranchas. Como eu tenho 34 passarelas, cada passarela aí me gera umas 200 pranchas, mais ou menos. Não lembro exatamente de cabeça, mas beira entre 150 e 200 pranchas. E uma maneira que eu fiz para me facilitar isso foi utilizar a ferramenta do AutoCAD que se chama Sheetset. Eu acho que é uma ferramenta assim que é subutilizada, a maioria das pessoas não sabe nem o que é, para que serve, mas não é tão difícil de configurar ela, e a partir do momento que tu começa a usar ela, toda a parte de plotagem e até de envio desses arquivos para os clientes fica muito mais simples, porque é um simples apertar do botão direito, né? Então, eu utilizo essa ferramenta, tudo que eu faço no Revit, eu exporto para um DWG, e esse DWG eu já linko ele dentro de algum arquivo que esteja dentro desse chipset, que esse chipset eu vou configurando os arquivos dentro dele. Então, toda vez que eu faço uma mudança lá no Revit, basta eu exportar de novo esse arquivo, que ele já automaticamente atualiza no chipset, digamos assim. Esse chipset, para quem não sabe, é como um grande catálogo de pranchas. Tu vai criando os layouts ali no teu arquivo e consegue ir arrastando para dentro dele e consegue ir organizando, né? Se vocês prestarem atenção ali no meu ali, eu tenho a separação de cada passarela, né? ID7, ID8, ID9, e dentro eu tenho a separação de cada disciplina, parte de locação, de obras, parte de geometria, obra de arte especial, terraplenagem, drenagem, e assim em diante. Então, se eu precisar gerar o volume 2, né, o volume de desenhos de projeto da passarela ID8, eu simplesmente clico no botão direito ID8 e vou em publish do PDF. E deu. Agora é só aguardar que vai sair perfeito o meu PDF. E o que eu fiz de diferente assim é que eu botei até capa ali. Botei capa, nota de serviço, está tudo dentro dele. Então ele é realmente um alocador de pranchas global, assim. Coisas que normalmente estão no Word, uma capa de um projeto, né, a capa dos volumes, esse tipo de coisa, índices que normalmente estão tudo dentro de Words e arquivos de texto, eu levei para dentro do AutoCAD, criei prancha dentro do AutoCAD com isso, e assim eu tenho tudo ali pronto. Então, qualquer revisão que dê, eu não preciso pedir para o projetista gerar a prancha dele, organizar como ele organiza, para depois me enviar, e aí eu tenho o meu trabalho de ficar inserindo dentro de PDF, montando PDF. Ali não, aí dessa maneira eu já tenho tudo pronto. E se eu precisar, por exemplo, mandar os arquivos para algum cliente ou para a concessionária, também botão direito, e-transmit, e deu. Começa a fazer um zip com todos os meus arquivos, ele arruma todas as partes de referências que tem ali, ele ajeita tudo, e tu vai ficar com todos os teus arquivos ali montadinhos. Tudo dentro de um arquivo zip, tudo na mesma pasta. Ou organizado da maneira que configurar, né? Que tem bastante configurações ali. E para a parte de visualização nesse projeto, eu acabei implementando o Twinmotion. Para quem não conhece, ele é um software que é baseado numa game engine. Ele tem essa engine de jogos. Esse Twinmotion foi feito a partir dessa engine e facilmente tu consegue levar o teu projeto para dentro dele. No próprio Revit ali ele tem um botão, tu simplesmente clica naquele botão, ele já envia para dentro dele e começa teu projeto. E o bom desse programa é que, para quem for rápido, até, se não me engano, final de setembro, novembro, ele está de graça. Ele é um programa assim bem robusto, ele era pago até uns 2 meses atrás, ele era pago esse programa. Só que ele foi vendido para outra empresa, essa outra empresa
acabou colocando ele de graça. Então, ele é bem dinâmico, assim, tu consegue fazer apresentações bem bonitas nele, com bastante vegetação, consegue colocar bastante assets diferentes, né, como árvores, carros, tudo em movimento, consegue fazer vídeos, consegue configurar tudo de uma maneira bem dinâmica e ele está de graça, então é muita vantagem utilizar esse software. Então era isso. Isso era o que eu tinha para trazer por hoje. Gostaria de agradecer aí a Bean Experts, que deu essa chance para eu falar. Fiquei bastante surpreso, porque eu estou nessa área de BIM há pouco tempo, menos de 2 anos eu estou nessa área. Eu digo assim que 1 ano, mais ou menos, foi quando eu entrei na Inova. Eu comecei a aprender isso e me aprofundei bastante. E gostaria também de agradecer a Triunfo, que proporcionou essa experiência aí com esse projeto, né? Então, tiver de pergunta. Isso aí. David, tudo bom? Sua palestra está incrível, parabéns pelo seu trabalho. Eu só queria dizer para todo mundo que está assistindo, né, que assim, nós adoramos conhecer o trabalho de diversos profissionais. Então, como eu disse, a nossa ideia é realmente criar uma comunidade, aumentar o networking. Então, alguns palestrantes, na verdade, da semana passada, dessa semana, a gente acabou convidando, assim, justamente porque a gente acabou tendo contato com esses profissionais pelos eventos, né? A gente acabou conhecendo o trabalho do Euclides e do David pela Késia, teve um contato muito próximo com a gente na semana passada, na terceira semana Beam Experts. O Adriano Macedo, que palestrou falando um pouco sobre saúde e segurança do trabalho e BIM na terceira semana, também foi um contato que a gente acabou tendo pelo Instagram. Então a gente gosta muito dessa comunidade que a gente vem criando. Então, se você tem um trabalho legal, não fica com receio de se aproximar da gente. Na verdade, é isso que a gente quer, a gente está aqui para isso, beleza? Eh, então, mais uma vez, obrigada, é uma honra também ter vocês aqui com a gente. Tem algumas perguntas sim, que o pessoal mandou no chat. A primeira pergunta é do Andrei Vieira Euflásio, acho que é assim que fala o sobrenome, se estiver errado você me corrige aqui no chat. Ele quer que você comente um pouquinho mais sobre como você vê que a tecnologia BIM está sendo utilizada para dar suporte a toda a engenharia civil. Você que tem esse background em TI, tem uma visão, às vezes, um pouco até mais completa de tecnologia. Você comenta um pouco sobre isso que pediram aqui. Sim, eu acho assim que essa parte de tecnologia, ela consegue complementar bastante os projetos, porque tu tendo teu projeto ali já em BIM, em 3D, para te lançar isso numa simulação é muito fácil, né? Alguns programas fazem facilitam isso, né? Se botar aqui na minha apresentação aqui, deixa eu abrir de novo aqui ela. A primeira página, a capa, é uma simulação que eu fiz para o nosso cliente aqui do Zafre. Deixa eu só botar aqui para mostrar. Isso aqui eu fiz uma simulação do nosso projeto ali, né? Do primeiro case que eu mostrei. Foi uma simulação aí onde o nosso cliente conseguia pegar e dirigir um caminhão de tamanho real dentro do projeto dele, né? Então, quando o cliente vê isso, ele acaba ficando encantado. Eu acho que acaba indo muito mais na parte comercial do que nessa parte de simulação, mas também entra também. Eu acho que é muito forte na parte comercial, essa parte de colocar a tecnologia junto ali. Sem dúvida. Eu vou fazer uma pergunta, vai ser a última, porque a gente já está estourando aqui no tempo, que o Alexandre fez, tá? O Alexandre Gonçalves Evangelista. Ele quer saber a relação entre, eu acho que ele está falando do Civil 3D e do Infra, não tenho certeza, mas ele quer saber como, não, não foi essa aqui, ó. Ele quer saber, não, essa pergunta foi a mesma, basicamente.
O Cid Santos, ele quer saber como que você faz as considerações de variação de tempo, de concentração e intensidade pluviométrica em cada trama da rede coletora. Se você compensa com a velocidade ou você considera tudo com uma taxa fixa dentro do Dynamo. Então, ali dentro do Dynamo, eu fiz tudo com uma taxa fixa. Como nossas áreas ali normalmente são projetos ali pequenos, isso acaba não afetando tanto, né? Mas eu até não trouxe, mas interessante que eu bolei para esse projeto também. Eu fiz todo um esquema ali de fazer o estudo hidrológico todo automatizado também. Utilizando o Dynamo também, eu consigo ler os dados de chuva fornecidos pelo governo e pelas estações. Eu fiz toda uma leitura automática, a construção das curvas, tudo automaticamente utilizando o Dynamo também. Então, ele não entrou nem na parte de projeto, ele já entrou aí na parte de estudos, eu já consegui utilizar ele para me facilitar. E daí eu vou fechar com uma pergunta que daí vai ter que ser bem rapidinha, que é que conselho você dá para quem está começando? E complementando essa, que conselho você se daria quando você começou há 2 anos atrás para acelerar esse processo de aprendizado? Olha, eu acho que para quem está começando nessa área de BIM, eu também não sou o mais velho, eu ainda estou começando nessa área. Eu acho que é, eu acho que a pessoa tem que explorar bastante as ferramentas que tem à sua disposição, né? Por exemplo, tu pega o Revit ali, eu tenho certeza que muita gente nunca nem abriu todas as abas que tem lá em cima. Então, se tu pegar lá e começar a explorar tudo que o software te oferece, tu vai ver que a tua evolução vai ser muito mais rápida. E é isso que eu busco fazer. Eu clico em todos os botões, eu não sei nem o que eles fazem, eu vou clicando. Eu acho que E que conselho você daria para você mesmo? eu acho que era para abrir uma caixinha de cachorro-quente para vender. É? Então tá bom, David, mais uma vez, Só dá loucura para a cabeça da pessoa. muito obrigada pela sua presença hoje. A gente vai ter que encerrar agora, porque a gente vai ter logo em seguida a palestra do David Pinto, falando um pouquinho sobre implantação BIM em obras públicas. Para quem não conhece o David Pinto, como David Pinto, ele é o "Oi, eu sou o David". A gente fecha aqui. David Stephens, muito obrigada pela sua presença, para a gente não confundir aí os Davids. É, E vamos ficando por aí. eu só queria dar um aviso que vai ter um evento que está sendo organizado, que é o BIM-CREA SC. Ele vai acontecer nos dias 7 e 8 de outubro e as inscrições vão abrir muito em breve. A Inova está ajudando a organizar esse evento. Isso, é verdade, a Cat comentou. Esse evento vai ser lá em Floripa, Santa Catarina. As inscrições não são gratuitas, porém vale muito a pena, porque eu fiquei sabendo, vou dar um spoiler aqui, que haverão 2 festas, ou pelo menos os coffees deverão ser muito bons pelo nível dos palestrantes que a Cat me deu um spoiler por WhatsApp. Então, galera, lá, fica esperando a inscrição, quem é da região ali de Santa Catarina, ou pelo menos está perto, porque vai valer a pena, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, David. Muito Agora vai obrigado. para o intervalo. Boa tarde e boa palestra aí com o próximo David. Intervalo agora com aquela musiquinha que vocês adoram e que vai ficar na cabeça de todo mundo.